Vamos lá, pessoal, um pouquinho de atraso, mas é assim mesmo. Vai dar certo, no final dá tudo certo. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer poder falar com vocês, é um prazer poder estabelecer esse canal com vocês. Eu sei que tem um monte de pais aqui querendo saber um pouquinho sobre disciplina de criança especial. Mas antes eu gostaria de falar algumas coisinhas. A primeira coisa que eu queria falar com vocês é que sejam todos muito bem-vindos, né? Ter esse canal de informação com vocês é muito importante. Eu sempre quero passar informação porque eu sei que através da informação é que as coisas mudam. E a primeira coisa que eu queria fazer com vocês, apesar de não ser um youtuber, eu gostaria de convidá-los a dar um like aí na minha página, a curtir, a se inscrever, porque toda quinta-feira, a partir dessa quinta-feira, desculpem os 10 minutos de atraso, mas é assim mesmo, questão técnica. E a partir de hoje, toda quinta-feira, nós vamos ter algum tema aqui que a gente vai discutir. Semana que vem nós temos um convidado já, depois eu volto a falar e vai ser muito enriquecedor para mim e para vocês, pais de crianças típicas, crianças, abre aspas, normais e crianças especiais. A primeira coisa que me vem à cabeça assim, é por que você escolheu esse tema, como disciplinar crianças especiais? Eu escolhi esse tema porque esse é um tema muito, muito, muito recorrente no meu consultório. Todo dia, a maioria das pessoas que me acompanham, que estão acompanhando agora sabem, eu sou neuropediatra, trabalho com neurodesenvolvimento, então acabo trabalhando com crianças especiais e escolhi esse tema porque todos os dias aparece no meu consultório algum pai com dúvida em como disciplinar o filho dele, que é um filho especial, e aí eu decidi que a gente deveria falar sobre isso. E não é coincidência, hoje eu tive no meu consultório um pai lá de Itabira que tinha dúvidas de como disciplinar a criança, o filho dele, um filho autista. E eu tive um outro pai aqui no Vale do Aço com a mesma dúvida de uma filha, uma criança, uma menina também. Então eu falei, olha, acertamos, esse é o tema e vai ser legal. E aí assim, dizem que 7 é o número da perfeição. Então eu escolhi 7 destaques, 7 temas, 7 soluções de maneira rápida, que é para que a gente possa discutir aqui sobre a melhor forma de disciplinar os filhos. 7 tópicos, sim, bate pronto. De uma vez você vai entender qual a melhor forma de disciplinar o seu filho. Vem comigo aqui até o final que a gente vai poder crescer muito nessa noite. Olha só, primeira coisa que eu escolhi aqui, assim, Marconi, como disciplinar filhos especiais, que é o que eu vejo mais na minha prática acontecendo, é o seguinte: ao disciplinar uma criança especial, entenda a sua idade cognitiva e não a sua idade cronológica. Como assim, Marconi? Me fala direito sobre isso. O que você está falando desse negócio de cronológico, cognitivo? Coisa difícil isso tudo que você está falando. Desculpe. É porque assim, gente, existe uma idade cronológica. O menino nasceu e ele tem 9 anos, ele tem 10 anos, ele tem 11 anos, ele tem 15 anos, ele tem 18 anos. A criança nasceu, ela vai desenvolvendo cronologicamente. E uma outra coisa é a idade cognitiva. O que é a idade cognitiva? É quanto a minha criança tem de capacidade intelectual, quanto a minha criança consegue entender o que eu estou passando para ela. E aí, tem até uma figura aí no livro que eu gosto muito, que é uma figura assim, que tem 3 crianças de tamanhos diferentes, uma menorzinha, uma outra média e uma outra maior. E aí, eles querem ver o que está acontecendo do outro lado do muro. E para ver o que está acontecendo do outro lado do muro, uma pessoa pega esses 3 tambores, 3 caixotes, e dá um caixote para cada um. E aí, ao dar esse um caixote para cada um, o menorzinho fica abaixo da linha do muro, o médio fica na linha do muro sem conseguir ver e o maior consegue ver do outro lado. Imagine isso aí na sua cabeça, assim, olha, 3 crianças diferentes com 3 banquinhos do mesmo tamanho para ver do outro lado do muro. E aí, educar, colocando a idade cognitiva na frente da idade mental, na frente da idade cronológica,
ou seja, o quanto meu filho consegue entender o que eu estou explicando, ao invés de qual idade que ele tem, é colocar dois banquinhos para aquela criancinha menorzinha, porque ela vai conseguir ver do outro lado do muro, colocar um banquinho para aquela criança média, porque ela está ali conseguindo ver do outro lado, e tirar o banquinho daquela criança maior. Então, o que você está me falando, Marcão? Explica melhor isso, está muito confuso o negócio de banquinho aí. Gente, é dar oportunidade a quem realmente precisa de ter oportunidade. É dar atenção, explicar da forma com que essa pessoa entenda, de acordo com a inteligência dela. Eu vou estudar numa sala, vou colocar meu filho que estuda numa sala de primeiro, ele tem idade para frequentar a sala de primeiro ano, mas ele tem uma idade mental de quinta série, eu tenho que ter nessa sala de primeiro ano uma professora que saiba passar o conteúdo da forma que uma criança de quinta série aprende. Então é isso que eu estou falando com vocês. Ao disciplinar uma criança especial, é entender a sua idade cognitiva, entender o quanto ele é capaz de pegar, ele é capaz de entender aquilo que você está falando. Beleza? É a primeira dica, serão 7. Vamos para a segunda? Apesar desse primeiro ponto, existe uma outra coisa bem legal que a gente tem que discutir, que é o seguinte: mesmo sendo uma criança especial, ela deve ter regras e limites. Isso é uma outra coisa que acontece no consultório muitas vezes. Eu mesmo tenho uma experiência familiar de um primo que tem uma deficiência, um primo mais longe, que tem uma deficiência física, e o pai dele criou ele diferente, e hoje a gente tem sérias consequências por essa criação diferente. Então, mesmo sendo uma criança especial, essa criança também tem que ter regras, essa criança tem que ter limites. Eu falo que quando a gente cria uma criança sem regras e limites, mesmo sendo uma criança especial, a gente não cria criança, a gente cria monstrinhos. Isso pode até soar mal para você, mas é literalmente isso que acaba acontecendo. Porque a criança, os pais acham que ela não tem inteligência nenhuma, que ela não manipula, que ela não entende os desejos dela para te fazer seguir o que ela pensa, mas ela tem essa capacidade. Mesmo sendo especial, ela tem essa capacidade. Então, mesmo sendo uma criança especial, vai ter limite, vai ter a hora de ir para a cama, vai ter a hora de tomar banho, vai ter que ter a hora de estudar, vai ter que ter a hora de brincar, vai ter que ter a hora que vai poder brincar só um pouquinho no celular. Já estou sabendo que tem pai respondendo aí o meu questionário falando que quer saber sobre tela. Nós vamos discutir sobre tela, como educar o filho da melhor forma em relação às telas, outro tema daqui uns dias. Mas de uma maneira geral, assim, mesmo sendo uma criança especial, pessoal, tem que ter regras, sabe? Se não tiver regras, vai virar monstrinho. Tenho monstros na barriga, tenho monstros em casa, né? Se não tiver regras, a gente pode conduzir por esse caminho. Número 3, questão número 3. Para disciplinar uma criança especial, é muito importante fortalecer o senso de aceitação e a importância da criança pela família. A gente percebe na prática também que em alguns locais sociais há um certo coitadinho, né? Meu filho é especial, coitadinho. Deixa ele fazer isso assim, coitadinho, porque ele é especial. Então, aí a gente precisa fortalecer o senso de aceitação. Meu filho é assim, mas ele não é um coitadinho, ele tem importância, ele tem seu lugar no mundo, ele tem sua luz no mundo. A criança tem que saber que ela tem o seu valor, a criança tem que saber que ela tem o seu respeito, que ela deve ser respeitada pela família. Pode ser que esteja me assistindo, tá, gente? Eu acabei de atender um dos meus últimos pacientes do dia hoje. É uma criança com paralisia cerebral, tetraplégica, traqueostomizada, gastrostomizada, que tem epilepsia, e ela está fazendo 6 aninhos e pouco. E eu perguntei para a mãe assim: mãe, que dia que a gente vai começar na escola com a fulaninha? Ela levou um susto. Como assim, doutor? Minha filha vai para aula? Mas por que não?
Por que a minha filha não pode ir para a aula só porque ela tem uma deficiência? Eu tenho que fortalecer o senso de aceitação e a importância da criança. Ela tem que saber que ela é importante o suficiente para frequentar uma escola. Mas, doutor, lá ela não vai fazer nada. Como assim não vai fazer nada? Ela pode, inclusive, ser a professora de muitos alunos daquela escola. Porque ela vai ensinar para muitos alunos sobre o respeito, sobre como cada pessoa é diferente, né? Como cada pessoa deve ser respeitada. Tem uma palavra que o pessoal tem falado muito, que é diversidade. Então, respeitar a diversidade, respeitar que... tem até uma musiquinha aí, né? Tá passando muito. Passarinho de toda cor, preto, branco, azul, rosa. Tem que respeitar, cada um nasceu sem braço, mas tem que fortalecer o senso de aceitação e a importância da criança pela família, pela criança e pela sociedade. Você sabe por quê? Porque à medida que eu fortaleço o senso de aceitação e o senso de importância, eu posso cobrar mais dessa criança. Não sei se você já percebeu, existe uma coisa chamada psicologia positiva, disciplina positiva, na pediatria, positividade parental, que é o quê? Que é fazer com que a criança ela tenha os melhores valores e se aceite da melhor forma e que eu consiga fazer com que ela tenha as melhores habilidades cognitivas, comportamentais e emocionais através de uma disciplina que tende para o positivo e não a agressão. Quando eu aumento o senso de aceitação e de importância dessa criança, eu faço com que a disciplina positiva melhore nessa criança. Todo mundo quer ser importante. O meu filho especial também quer ser importante. Então, quando ele deixa de bater na coleguinha porque ele é um menino respeitador, quando ele deixa de fazer birra no shopping porque ele é um menino disciplinado, e eu conto isso para frente, ele se sente importante. Eu fortaleço a importância da criança e eu fortaleço a aceitação de que a minha criança, apesar de ser especial, é uma criança fantástica, maravilhosa. Beleza? Eu espero que você esteja gostando. Eu sempre vou tentar trazer aqui a minha prática no dia a dia. Todo mundo sabe também que eu sou pai do Augusto e da Olga. O Augusto está com 4 anos e a Olga está com 2 anos. E lá em casa a gente tenta passar todos os melhores valores, mesmo sendo típicos, tá? Meus 2 filhos são típicos. E os valores para eles baseados nesses conceitos. E aí, número 4, vamos para o 4º tópico. Nós temos que entender que o tempo para disciplinar uma criança especial pode ser maior que o tempo gasto para disciplinar uma criança típica. Por quê? Porque o meu filho ele pode ter alguma limitação. E aí eu vou contar, já sei também que tem pai pedindo para orientar como que eu faço o desfraude, eu vou contar sobre o desfraude. O desfraude na criança especial, ele deve começar um pouquinho mais tarde e ele pode demorar um pouco mais. É uma questão de disciplina de como organizar a criança para usar o esfíncter. Mas é só um exemplo para você entender como é que funcionam as coisas. Porque ela pode demorar um tempo maior para entender determinadas situações, para entender, por exemplo, o desfraude e várias coisas na vida que eu poderia dar exemplo aqui. Então, os pais não devem ser muito ansiosos ao disciplinar os seus filhos, seu filho especial, de uma forma que, pensando que pode demorar um pouco mais. Não tem problema nenhum demorar um pouco mais, né? Ele vai fazer o desfraude com 2 anos e meio. Qual o problema se ele fizer com 3? Qual o problema se ele aprender que não deve comer e jogar comidinha no chão com 3 ou 4 meses a mais? O que nós não podemos fazer é deixar para lá e não disciplinar, não organizar, não orientar e não cuidar. Porque se a gente não cuida, não orienta, não faz com que essa criança entenda que aquilo é errado, aí sim teremos sérios problemas. Então, orientação número 4, entenda que o tempo para disciplinar uma criança especial pode ser maior que o tempo gasto para disciplinar uma criança típica, beleza? Desculpem. Tópico 5. Esse tópico eu queria dar um pause aqui, queria que você parasse
e se for a mãe que estiver assistindo, a mãe vai chamar o papai, vamos dar um tempo aí para escutar o tópico 5, porque o tópico 5 é muito importante e a gente percebe que muitas vezes acontece na maioria das famílias e não deveria acontecer. Que é a questão de bater na criança. Eu falo assim, olha, se bater numa criança típica, abre aspas, normal, pode ser um problema, e é um problema, a gente sabe que é um problema quando a gente disciplina com agressão, disciplina com bater numa criança especial pode ser uma catástrofe. Não é nem um problema, é uma catástrofe. Pode levar a criança a condições muito piores, pode piorar o quadro clínico dela. Então, pelo amor de Deus, quando estiver educando o seu filho, especial, seja o que for, não seja especial, seja seu sobrinho, pelo amor de Deus, bater não, sabe? Bater, meu pai me batia, beleza, que pena. Eu tenho um amigo que fala assim, olha, esse negócio tá tudo virado. Na minha época eu podia bater. Agora, quando chegou a minha vez de bater, tem lei que não pode bater. Eu não quero, eu quero é vingança, eu não quero nem corrigir meu filho, eu quero é vingança. Lógico que ele está brincando, lógico que é uma brincadeira, mas por que chegou à conclusão de que bater piora a situação? Porque os estudos científicos mostram que a criança agredida é uma criança que tem sérias consequências no futuro. Tá? O bater só leva a criança a ter uma coisa, raiva do agressor. Sabe outra coisa que nós entendemos? É que quando eu bato no meu filho, muitas das vezes o pai não quer disciplinar e quer liberar sua raiva. Pensa aí com você, pensa no seu íntimo aí. Pera aí, deixa eu educar meu filho. Ele vai lá e desce o cacete nele para liberar sua raiva. E liberar sua raiva, não é de forma alguma disciplinar. Entendeu? Vou liberar sua raiva, você libera correndo, libera fazendo esporte, vai fazer um judô, taekwondo, mas não vai liberar sua raiva em cima do seu filho, não. Isso é complicadíssimo, ele afasta o seu filho de você, leva a criança à possibilidade de trazer transtornos neuropsiquiátricos, e é gravíssimo, além de ser contra a lei, né? Além de ser contra a lei. Nada de educar com palmadas, para com isso. Seja amigo de seu filho, faça uma disciplina, uma psicologia positiva, que você vai ter um resultado muito maior, muito melhor. Traga o seu filho para o seu lado, fale com ele, filho, eu te amo, venha cá. Entenda por que você não pode fazer isso. Entendeu? Então, bater de jeito nenhum. Eu vejo muitos pais falando assim, eu apanhei na infância, não morri, não quebrei nada. Cara, mas calma lá, não vai nessa onda não, que você está errado. E a gente fala de medicina baseada em evidência. O que é isso? Tem estudo provando que se a criança apanhar, ela vai ter mais complicadores, ela vai ter mais complicação. Não bata nela, pelo amor de Deus. Tópico número 6. Esse é um outro tópico também que eu adoro, porque eu vejo aqui direto no meu consultório. Direto, todos os dias. Que é a questão de comparação de filho. Nunca compare o seu filho especial com outra criança especial ou até mesmo uma criança típica, uma criança que não tem nenhum problema, uma criança que é superdotada. Não, cada um, e cada pessoa. Sabe por quê? Mesmo seu filho sendo especial, ele consegue captar que você está comparando ele com o outro. E muitas vezes a comparação é denegrindo o seu filho. E ao denegrir o seu filho, você está afastando ele de você. Você está fazendo com que ele tenha baixa autoestima. Você está prejudicando ele do ponto de vista de psicologia positiva. Você está indo contra o que todos nós sabemos, que é: meu filho gosta de elogio, meu filho gosta de ser comparado com coisa boa. Quando eu comparo ele, denegrindo ele, que ele não... O João da esquina faz isso e ele não faz, problema do João da esquina e não do meu filho, né? Vamos respeitar os nossos filhos, e ainda mais quando se trata de um filho especial. O meu filho, ele é autista não verbal e ele bate a cabeça, e o da fulaninha é não verbal e não bate a cabeça. Problema do filho da fulaninha que não bate a cabeça, você entendeu? Seu filho é um e o outro é outro, não vamos comparar. E parece que
Mãe de criança especial gosta de comparar, não é para comparar, parece que fica nas clínicas observando o que cada um faz, não é para fazer isso, cada um é um, cada um tem uma evolução. O que não bate a cabeça lá pode ter um problema maior que a gente não sabe, pode ter outras complicações e o seu não tem. Então, de forma alguma, comparar filho meu com filho dos outros, tá bom? E aí, esse número 7, eu queria trabalhar com vocês, porque esse número 7 foi a pergunta de hoje do meu consultório. Doutor, como falar não com meu filho se ele é autista? Aí eu expliquei para ele, é muito simples, é assim, ó, não, N-A-O-T-I-O, e acabou. Não, é claro que eu estou brincando. Olha só, para que eu fale não com meu filho, que é especial, eu tenho que a primeira coisa a fazer é distinguir assim, olha, é uma birra ou é um comportamento manipulador. Se for uma birra, se for um comportamento manipulador, peraí, o não está estabelecido e acabou. Agora, se é algo que eu falo que é do arco cerebelo, que é da parte inferior do cérebro, que é uma resposta a alguma situação, aí não merece um não tão enfático como mereceria se fosse de birra ou se fosse de comportamento manipulador. E aí você tem que entender o que é um comportamento do arco cerebelo e do arco cérebro, do cérebro antigo para o cérebro novo. Como assim? Tem uma parte do nosso cérebro que ela é responsável por luta e fuga. Ela é responsável pelo nosso coração bater, nossa respiração, nosso suor. Ela, quando você fica assustado, ela age, você fica agressivo, você fica forte, você se transpira. E essa parte, muitas vezes as crianças especiais têm elas mais ativadas, mais intensas. E aí, como é que eu sei que eu sei que é uma parte dessa? Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu estou andando no meio da rua, me deparo com uma cobra. Opa, quem vai agir é o meu arco cerebelo, meu cérebro antigo, meu arco cérebro, meu cérebro antigo. O que vai acontecer? Meu olho vai ficar dilatado, assim, vai estar em midríase, que a gente fala, eu vou começar a suar, eu vou ter mais força para correr. Por quê? Porque eu estou em perigo. E muitas vezes algumas birras acontecem porque a criança ativou esse sistema. Vou te dar um exemplo. Tem um exemplo na minha vida assim. A criança estava no banheiro, a mãe me traz ela, uma criança especial, uma criança autista, e a mãe me traz ela porque quando foi dar o banhozinho nela, a empregada estava dando o banhozinho, esqueceu, pegou água quente e jogou na perninha dela. E aí ela começou um ataque de birra, se batendo, se agredindo, se mordendo e tal. Então, na realidade eu falei ataque de birra, não é ataque de birra, é um ataque de defesa. Nesse momento, nessa situação, peraí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu filho, vou conter para que ele não se machuque e vou tentar me conectar a ele através do carinho, através da música, através do beijo, para que ele saia daquela sensação de perigo e volte para a sensação de bem-estar, a sensação emocional normal. Vou te dar um outro exemplo. Estou no shopping, meu filho autista está querendo um dinossauro e eu não tenho dinheiro para dar. E aí ele pergunta, papai, dinossauro, vou falar igual o menino da Peppa lá, o George. Papai, dinossauro. E aí eu falo com ele, meu filho, não tenho dinheiro, não vamos comprar. E aí ele começa um ataque de birra. Se joga no chão e tal, fica agressivo, agitado, brigão. O que eu faço nesse momento? Nesse momento, mesmo sendo uma criança autista, por eu saber que ela está querendo me manipular, ela está querendo me usar, o que eu faço? Eu abaixo até ele, olho no olho e falo para ele, meu filho, papai não pode comprar. Se você continuar assim, você vai ter sérias consequências e o papai vai ficar muito bravo com você. E sai de perto e deixa o pau quebrar. Finge que não é com você, vai continuar andando. Claro, um olho no peixe, outro no gato.
Como assim? Você vai ficar olhando ele para ver se ele está em segurança, se ele está tranquilo, porque garantir segurança é uma questão do pai. Então, eu queria explorar mais esse tema de falar não, como falar não com os filhos, no seguinte sentido: não é só falar não. Só falar não, ele não entende, mesmo sendo birra, mesmo ou sendo um comportamento de um surto. Porque você tem que explicar o porquê não, sabe? A criança com TOD, criança com TDAH, criança com autismo, criança com deficiência intelectual, quando ela consegue entender o porquê não pode, aí elas conseguem parar com a birra. Essa pessoa que veio hoje me contou um exemplo assim, que ele tinha ganhado um presente e que o filho dele, que é autista, só queria ficar brincando com aquele presente. Era um presente muito importante, que foi um prêmio que ele ganhou, e aí ele desculpa, ele queria ficar brincando o dia inteiro com o presente, ele estava com medo de que a criança estragasse aquele presente. Resolveu tomar e entrou uma birra danada, a coisa ficou feia e ele ficou quase 40 minutos chorando de ataque de birra. E aí eu expliquei para ele que ele deveria ter explicado para a criança, mesmo sendo autista, que ele havia ganhado aquele presente, um prêmio da empresa, que era muito importante para o papai, que o papai ia guardar por muito tempo, mas quando ele ficasse mais velho, o papai ia doar para ele, ia dar para ele como uma forma de presente também, e que eu acho que isso funcionaria. E aí, assim, se não der certo, o que eu faço? Com a criança especial, que é diferente da criança típica, eu mudo o foco, sabe? Eu tento pegar um outro presente, dar para ele, eu tento levar ele para uma outra situação, para um outro local, para outra forma, e para se desenvolver e passar essa situação. Eu tenho outro exemplo aqui que aconteceu no consultório essa semana, que chega uma mãe para mim com uma criança autista, com uma unha de quase um dedo para fora assim, que ele não conseguia cortar a unha, porque toda vez que ia cortar a unha, ele fazia birra. E aí ele gritava, esperneava e tal, e aí eu falei, já sei, eu vou cortar a unha desse menino hoje e tal. E ele falou, o pai falou, não, duvido, não consigo, já tem um mês que tá com a unha assim, ele vai fazer birra. E aí, uma criança autista, não verbal, grave, eu peguei o cortador de unha e falei, olha, vem cá, corta a unha do tio, você sabe cortar a unha do tio? E aí ele começou, pegou no coisa e eu ensinei ele a cortar, ele cortou uma unha minha. Ao cortar uma unha minha, o que eu fiz? Cortei todas as unhas dele, porque eu ganhei a confiança dele e ele viu que não doeu em mim, ele viu que ele conseguia fazer e aí ele passou a fazer da melhor forma possível. Então, só queria, para arrematar esse número 7 aqui, eu queria falar o seguinte. Pessoal, se falou não, acabou. Pense antes de falar o não. Por quê? Se você fala não e cede, a próxima vez a birra vai ser maior. Então, primeiro o que eu faço? Penso antes de falar não. Meu filho, não pode, o motivo é esse. Porque se você fala não, ele começa a fazer birra e você cede, fala não, ele faz birra e você cede, infelizmente, a próxima vez que ele quiser alguma coisa, a birra vai ser maior. Então, é não, não e acabou. Entendeu? Mesmo sendo especial, é não, não e acabou. Mas pense antes de falar não. Eu falei com vocês que eu ia fazer 7 tópicos e o meu compromisso com a minha produção aqui era de gastar no máximo 30 minutos com essa aula para não ficar chato e cansativo. Mas eu queria discutir um tópico extra que eu acho muito importante, que todo dia eu tenho no meu consultório e esse tópico para mim me machuca. Sinceramente, eu sinto incomodado com esse tópico porque pode trazer sérios problemas para a vida da criança, dos nossos filhos. Sabe qual que é esse tópico? Não se esqueça dos filhos típicos em casa.
eles devem ter entendimento e receber atenção semelhante ao dos filhos especiais. Tá, gente? Olha só, todos os dias, pais especiais, muitas vezes, deixam de dar atenção ao filho que não é especial, ao filho típico. Isso é muito grave, o filho se sente abandonado. Outro dia eu recebi de uma mãe um videozinho de uma criança falando: eu sei que você gosta muito mais dela porque ela é especial, porque ela é autista, e a criança chorando por causa disso. Então, assim, pelo amor de Deus, não vamos dar atenção também aos nossos filhos típicos, vamos saber dividir, vamos trazer os nossos filhos típicos para ajudar a gente a construir a disciplina e a educação dos nossos filhos especiais. Pessoal, para não ficar cansativo, eu vou parar por aqui. Eu espero que você tenha anotado 7 tópicos. Se você não anotou, essa aula vai estar por alguns dias ainda na internet. Depois nós vamos retirar e você pode rever a aula e aprender ainda mais com todos esses 7 tópicos. São tópicos baseados em ciência, são tópicos baseados em disciplina positiva, são tópicos baseados em medicina. Mais uma vez, foi um carinho enorme, muito grande. Um carinho muito grande estar com vocês aqui. Eu vou ficar mais algum tempinho aqui respondendo algumas perguntas. Se você quiser desligar aí e fazer outra coisa, deixa o vídeo aí correndo para você escutando, vai fazendo o que você tem que fazer, mas escutando, porque talvez pode ter uma pergunta que pode ser interessante para você. Mais uma vez eu vou te pedir, curta aí nossos canais, né? Eu tenho um canal na internet, tem Dr. Marconi no Instagram, Dr. Marconi também no Facebook, e mais importante aí no YouTube. Nós já estamos com quase 8 mil inscritos, é muito importante que você se inscreva, porque toda quinta-feira a gente vai estar aqui para discutir, para falar um pouco sobre criança especial. Eu estou com uma pergunta aqui. A gente tem que ter muito cuidado com essas perguntas, porque muitas vezes o Conselho de Medicina me proíbe falar algumas coisas sobre doenças, sobre síndromes, essas coisas. Então, eu vou tentar ler aqui. Se tiver alguma que eu possa responder, eu vou responder. Se tiver alguma questão que eu acho que tem alteração do ponto de vista ético, eu vou deixar. Tem uma pergunta aqui perguntando de uma determinada síndrome, se essa criança tem hiperatividade ou não. Sim, várias síndromes, as crianças podem ter maior conteúdo de hiperatividade e impulsividade, inclusive essa. Entre elas, a gente, por exemplo, você percebe uma síndrome que todo mundo acompanha, que é a trissomia do 21, a síndrome de Down. A maioria das crianças apresentam ser carinhosas, quietas, mas tem algumas crianças que também apresentam hiperatividade e impulsividade. Então, todas as síndromes que alteram a eficiência intelectual podem causar hiperatividade e impulsividade. Além disso, as crianças típicas, 5% dos brasileiros, dos franceses, dos americanos têm TDAH. Então, não necessariamente precisa ter a síndrome para ser hiperativo. Tá? Pode ter sido duas situações diferentes em relação a essa questão de hiperatividade. 5% das crianças típicas são hiperativas no mundo inteiro, tá bom? Inclusive, o autismo, a partir de 2013, crianças, antigamente não podia falar assim, crianças autistas podem ser hiperativas, ou é autista ou é hiperativa. Então, a partir de 2013, a ciência já mostra que a criança pode ter os dois quadros, TDAH e autismo, tá? Concomitante. Tem a pergunta aqui da Renata, essa não é uma pergunta clínica, então eu posso fazer aqui. Renata Reis, como pedir ajuda da escola? Quais as obrigações que escola, precisa obedecer quando tem ciência de um aluno com TDAH? Renata, olha só,
não existe nenhuma lei para TDAH especificamente, tá bom? Não, tem uma lei passando no Senado, eu espero que, se Deus quiser, essa lei vai ser aprovada, assim como o autismo foi aprovado, passar no censo, estar dentro do censo. Eu acho que essa lei do TDAH vai ser aprovada, mas não existe nenhuma lei para TDAH. Entretanto, existem várias leis, né, falando sobre a inclusão da criança especial, tá, pessoal? A escola, diante de uma criança especial, diante de uma criança que precisa de ajuda, ela é obrigada a ajudar e pronto. Não tem que ter conversa, não tem que ter disso. Tem até um tratado de Salamanca que fala disso. Tem várias leis, inclusive na Constituição brasileira fala disso. Para uma criança especial, eu tenho que ter inclusão. O que acontece é que muitas vezes, e eu vejo muito disso com criança que é mais TDAH desatento. O TDAH pode ser desatento, hiperativo ou misto. Tá? Então, na criança que é mais desatenta, que ela não dá trabalho ao professor, o que acontece? A escola tenta ver se ela vai sem muita ajuda. Quando a criança é muito impulsiva, muito agitada, a escola acostuma tomar algumas medidas. Então, a criança tem que... O que a escola é de cara obrigada a fazer? A escola é obrigada a colocar essa criança na frente, a escola é obrigada a ter um atendimento especializado para essa criança quando ela precisa, mas a escola não é obrigada, quando é só TDAH, a ter um professor tutor. Isso é uma dúvida muito grande. Professor tutor no Brasil são 3 critérios básicos, assim. Ou é autista, ou é deficiência intelectual moderada e grave, ou é deficiência física. Mais que isso, não tem como ter professor tutor. Mas a escola, diante de uma criança que precisa de uma adequação de conteúdo, ela tem que fazer um plano de desenvolvimento individualizado, ela tem que ter um PDI. Diante de uma criança com dislexia, por exemplo, ela tem a obrigação de não levar em conta os erros ortográficos. Diante de uma criança com TDAH, por exemplo, ela tem que dar mais tempo para que essa criança possa fazer a prova. Ela tem que respeitar que essa criança faça uma prova em uma sala separada. Ela tem que respeitar que, muitas vezes, se eu precisar de um professor leitor para a prova, ela tem que ter. Isso não tem nenhuma lei escrito assim, tem que ler a prova, colocar na frente. Mas isso é o consenso comum, isso é o senso. Isso é o mínimo que a escola pode fazer para a criança. Então, em relação ao TDAH, é essa questão. Mais alguma pergunta? Pergunta clínica a gente não pode responder, mas perguntas que não são clínicas nós vamos tentar resolver aqui da melhor forma, já caminhando aqui, estourando em 7 minutos o nosso tempo com essas 2 perguntas. Pessoal, vamos terminando por aqui. Muito, muito, muito obrigado. Pedindo para falar sobre um pouquinho sobre o TOD. Pedindo para falar sobre o TOD. Vamos falar um pouquinho sobre o TOD. Nós vamos ter, prometo para vocês, ter uma live sobre TDAH, ter uma live sobre TOD, tá? TOD é o transtorno opositor desafiador. É aquela criança que desafia todo o tempo, que tem índole vingativa, que esse comportamento está prejudicando o relacionamento familiar. E esse comportamento está trazendo prejuízo. É aquela criança assim, gente, eu falo, pega aquela água lá para mim. Aí ele fala assim, não vou. Por quê? Porque eu não quero. Isso é horrível. Isso é feio. Você não faz nada para mim, então. Então é essa criança que desafia, essa criança que se opõe. Infelizmente, no TOD, a gente tem alguns medicamentos neurolépticos que muitas vezes ajudam, mas esse medicamento não são a primeira escolha. A primeira escolha é tratamento, TCC, terapia cognitivo-comportamental. Outro dia eu vi um colega muito respeitado, inclusive por mim, meu amigo, dando uma aula na internet sobre TOD, e eu não concordei com uma coisa que ele falou, mas eu não tenho que concordar com todo mundo, e ele pode discordar de mim de um monte de coisa. Sabe uma coisa que eu não concordei com ele? Que ele falou assim que o TOD tem que acontecer na casa da vovó, na escola, na casa da mãe, na igreja. Não, TOD não é assim.
Todd ele pode ser só em casa e só com as pessoas da família. Inclusive, se você pegar o DSM-5, na página 463, eu sei porque eu fui lá ver. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? E aí, o Todd pode ser só no local, não precisa de ser em um monte de local. E hoje eu tive uma criança aqui, que essa criança só é Todd dentro de casa, chega na escola, ele é um santo. Pessoal, agora sim, estamos concluindo. Muito obrigado. Eu vou parafrasear meus filhos. Outro dia o meu Augusto falou assim: papai, dá um like aí, dá um like aí, curta aí.